Olá, seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Faltam apenas 3 dias para o Ano Novo e essa semana eu vou apresentar para vocês um criatório cujo nome tem tudo a ver com esse momento de renovação. Conheça a partir de agora os manga larga marchadores do Aras da Esperança. Tradição, trabalho e muita qualidade são os pilares que sustentam toda a história de um dos mais tradicionais criatórios de manga larga marchador do interior de São Paulo. Altinópolis é o endereço do Aras da Esperança desde meados da década de 80. Saiba como tudo começou. O meu avô, ele é natural de Santa Rita do Passa Quatro. Ele veio para cá porque ele conheceu a minha avó, né? E ele mudou-se para cá. O pai da minha avó tinha uma grande área aí, então ele casou-se com a minha avó e começou a tomar conta de parte da herança dele, do sogro, né? E trouxe junto com ele os cavalos da mãe dele, que lá de Santa Rita do Passa Quatro. A mãe dele era da família Junqueira de Andrade. E ela tinha, por tradição, alguns animais e vinha trazendo isso no século XIX, né? 1860, 1890, por aí. Então ele trouxe, em 1910, ele trouxe aqui para Altinópolis os primeiros animais. E veio criando. Meu pai e meus tios falavam que o primeiro cavalo que eles tinham lembrança foi um cavalo chamado Alegre, de 1920 aproximadamente, que possivelmente deve ter sido o avô ou bisavô de um outro Alegre, chamado Alegre do Major, porque esse era cria de um tio meu, chamado, apelido carinhosamente, de Major, porque o meu avô era coronel da Guarda Nacional. Ele conseguiu o título do presidente da República em 1916, coronel da Guarda Nacional. Os filhos dele, ele carinhosamente apelidava com o nome das patentes militares, né? Então tinha o Major, tinha o Tenente, tinha o Capitão, tinha o Paulo e tinha o Luiz, que era o caçula, que era meu pai. A ligação da família com os cavalos vem de longa data. Tudo começou com os manga larga marchadores, com a união dos avós de José Luiz. Então esse Major, que era o filho mais velho, ele iniciou-se na criação em 1946, mais ou menos. Ele tinha um cavalo chamado Alegre também. Esse Alegre foi registrado na Associação Manga Larga Paulista. Posteriormente, o meu avô e esses meus tios, o tio Tenente e o tio Major, eles deixaram de criar no Manga Larga Paulista e, por essa época, o meu avô fez a doação da tropa que tinha, dando 4 éguas para cada filho. Meu pai ficou com 4 éguas e começou a criação dele ali, 1946, por aí mais ou menos. Em 1970, meu pai entrou, 72, 73, por aí, meu pai entrou na Associação Manga Larga Marchador, registrando as éguas que tinha, que já tinha um plantel grande, registrando no livro aberto, com o sufixo da Esperança. E é o sufixo que nós temos até hoje, de 1974 para cá. Meu pai faleceu em 2006. E a partir daí eu e meus sobrinhos, netos do meu pai, continuamos a criação e estamos nela até hoje. Na década de 30, um dos tios de José Luiz teve a ideia de levar o animal até a capital do Brasil numa exposição nacional. Esse episódio está relatado em cartas que o tio Tenente enviou aos pais, contando o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Naquela época, em 1930, 1940, todos os filhos do meu avô criavam cavalos, né? O tio Capitão criava, o tio Major criava, o tio Tenente criava e meu pai criava também. E o tio Tenente tinha um cavalo chamado Palhaço, que era um cavalo muito bonito, e ele resolveu levar esse palhaço na exposição no Rio de Janeiro. Então embarcou o Palhaço por estrada de ferro, foi até São Paulo, e de São Paulo foi para o Rio de Janeiro, e lá ele foi submetido à apreciação, ao julgamento, e ele mandou uma carta um dia antes do julgamento para o pai dele, tio Tenente, mostrando que ele tinha chegado bem lá. E no dia depois do julgamento ele mandou uma carta para a mãe, minha avó, dizendo e relatando como tinha sido o julgamento, né? E o local da exposição é o local onde posteriormente virou o Maracanã, que foi construído em 1950, né? E ele até relata que lá já tinha briga de juízes e desacordo dos resultados, né? Na carta, que nós temos as cartas originais dele, né, de 1936, ele relata que ele não ficou satisfeito porque a premiação do Palhaço não foi a contento, né?
E depois ele trouxe o cavalo. Quando ele trouxe o cavalo, teve uma outra passagem interessante, que o pessoal daqui de Altinópolis, toda a população foi receber o cavalo na estação de ferro. E ele montou no cavalo e veio para a praça aqui em Altinópolis, e na praça tinha até banda de música esperando o palhaço. Foi uma verdadeira festa. Imagina, em 1936 não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha internet, não tinha nada, né? Tinha aspectos rurais, né? Então isso era a vida naquela época, e foi uma festa, o retorno do palhaço. Mesmo não sendo campeão na exposição do Rio de Janeiro em 1936, o Garanhão Palhaço deixou no plantel da família toda a sua qualidade genética. José Luiz conta que até hoje existem animais do sangue do palhaço na tropa. E todos os nossos animais, eles têm sangue do palhaço, porque o palhaço foi um reprodutor muito bom, né? Deu posteriormente vários cavalos e tal, e meu pai tirou um cavalo chamado Baio, que era filho, Cravo, que era filho do Baio, do tio Capitão, que vinha a ser filho do palhaço, né? E desse Cravo, nós tiramos, por exemplo, a Joia, que foi mãe do Ripe da Esperança, um cavalo que foi lá para Santa Catarina, já registrado no Manga Larga Marchador, um cavalo preto, lindo, e nós temos raça dele até hoje aqui. José Luiz e seu pai sempre foram em busca de animais que agregassem ainda mais valor à tropa do Aras da Esperança. Uma dessas incursões foi até o berço do Manga Larga Marchador, onde eles adquiriram Angaí Elegante, um dos raçadores do criatório. Fundamentalmente, em 1980, mais ou menos, eu e meu pai nós fomos no sul de Minas, e lá nós adquirimos um cavalo chamado Angaí Elegante. Esse Angaí Elegante era filho de uma égua muito boa na época, chamada Sevilha, Angaí Sevilha, que era filha do Itajubá Lobos, e com a égua chamada Espanha JB, que era uma égua JB, né? E tinha, quer dizer, era meio sangue, a mãe, né? A Sevilha, era meio sangue Lobos, meio sangue JB. Então era bem caracterizada dos animais marchadores do sul de Minas, né? Em toda a sua vida reprodutiva, Angaí Elegante produziu filhos que se destacaram bastante na raça. Um desses filhos foi o campeão nacional de marcha de 2001, Universo da Esperança. Mas ele deixou uma produção muito boa, viu? Animais marchadores, calmos, dóceis, médios, que tinham uma característica assim de cabeça um pouco pesada, um pouco acarneirada, as cabeças, né? Não eram belas, assim, na acepção da palavra, como todo mundo gosta. Mas eram animais muito bons, viu? Porque eram calmos, eram dóceis, eram marchadores, eram cômodos. Foi um espetáculo esse Angaí Elegante, né? José Luiz pode tranquilamente dizer que aprendeu a montar a cavalo antes mesmo de andar. Desde a mais tenra idade, o criador esteve ao lado do pai acompanhando o dia a dia do Aras, inclusive a construção do atual espaço de criação. Sempre fui ligado, né? Sempre fui ligado, né? Quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai já me deu um cavalo, né? Eu tinha um cavalo chamado Inhame. Eu era novinho, já estava andando nesse Inhame. Um cavalinho pequeno, meio de marcha picada, né? Bem manso, eu vivia andando nesse Inhame, né? E depois eu fui crescendo e tal, eu fui acompanhando meu pai. Meu pai, em 1985, 90, ele construiu essas instalações aqui, né? Porque até então eu criava lá na Fazenda Esperança. Aí ele comprou essa área aqui, apareceu uma oportunidade, ele comprou essa área, contratou um arquiteto, montou esse Aras aqui. E ele vinha toda quarta e todo domingo aqui com os amigos, fazia sauna, ele gostava muito daqui, né? Coisa que eu não faço. Eu não venho aqui na quarta, no sábado, nem no domingo. Hoje você começou a conhecer a rica história do Aras da Esperança e também um pouco dos Manga Larga Marchadores, desse criatório da cidade de Altinópolis, no interior do estado de São Paulo. Amanhã tem mais Aras e Raças e tem mais Aras da Esperança. Eu te espero. Até lá!